Então vamos continuar falando sobre as derivadas. Essa aula aqui vai ser muito importante, então eu sugiro que vocês prestem bem atenção e perguntem caso alguma coisa não fique muito clara. Então, primeiro, vamos recapitular aqui algumas coisas que nós vimos nas aulas passadas. Primeiro é que, se duas funções f e g possuem derivadas, então a função h de x, que é o resultado da soma dessas duas funções, também possui derivada, e a derivada da h vai ser a soma das derivadas das funções que nós somamos, a f e a g. Outra propriedade que nós vimos é que, se c é uma constante e g de x é a função resultante de fazer c vezes o f de x, sendo que o f de x possui derivada, então a função g também possui derivada, e a derivada da função g vai ser a constante c multiplicada pela derivada da função f. E aí nós temos a regrinha para poder derivar polinômios, de forma geral. O que está dizendo aí? Se f de x é o polinômio igual a n vezes x elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, e assim por diante até a1 vezes x mais a0. Então, para poder derivar esse polinômio daqui, o que nós fazemos? A gente vai derivar cada uma dessas parcelas de forma individual. Então, por exemplo, a derivada desse daqui, o que eu vou fazer? Esse n aqui no expoente, ele vai descer multiplicando, e eu vou subtrair uma unidade do expoente. Então, você vai ficar com o n que desceu, vezes o an que já estava aqui, vezes o x elevado a n menos 1. Então, eu subtraí uma unidade da minha potência original. Aí mais, agora eu vou derivar o daqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o expoente aqui e vou descer, multiplicando. Aí eu repito a constante que está aqui. Eu subtraio uma unidade do expoente que estava aqui, resultando em x elevado a n menos 2. E eu prossigo dessa forma, até chegar nesse daqui, ó, que a derivada do x, a gente já viu que a derivada do x é 1. Então aqui vai ficar simplesmente a1, como sendo a derivada disso daqui, o A1, e aqui era uma constante. Isso aqui era uma constante que não dependia de x. E aí a derivada de uma constante a gente viu também que é igual a zero. Então isso aqui desaparece. Então essa é a derivada de um polinômio. Então isso aqui é que nós vimos nas aulas anteriores. E aí agora nós vamos ver como é que você deriva o produto de duas funções. E não vai ser igual à derivada da soma. A derivada da soma, você deriva cada um individualmente e soma. Mas do produto não funciona dessa forma. Se você derivar cada uma e multiplicar, vai estar errado. Então, se por um acaso você tem que f e g possuem derivadas e h de x é o produto de f com g, então é a função produto dessas duas, então h de x também possui derivada. E além disso, a derivada da h vai ser a derivada da f multiplicada pela função g mais a função f multiplicada pela derivada da g. Então, muita atenção nisso daí. Se você simplesmente fizesse a derivada da f vezes a derivada da g, daria errado. Então, quando uma função ela é resultado do produto de duas outras funções, você tem que usar essa regrinha daqui para poder expressar a derivada do produto. E isso é chamado de regra do produto. Então, bora ver um exemplo como que a gente pode aplicar a regra do produto. Então, nós temos uma função h de x,
que é o produto de duas funções. Ó. Eu tenho isso daqui multiplicado por isso daqui. A gente poderia simplesmente expandir esse produto e aí vai resultar em um polinômio de grau 3 e usar a regrinha que a gente já conhece de derivada de polinômio. Mas a gente vai utilizar esse exemplo para poder ver como é que funciona a regra do produto. Então, existem duas maneiras de você resolver essa questão específica. Então, a primeira opção é você expandir esse produto aí e derivar o polinômio resultante. E a segunda maneira é a que nós vamos utilizar agora, que é utilizar a regra do produto. Então, vamos separar o cálculo da derivada de h de x em alguns passos pequenos. Então, o passo 1 vai ser, primeiro, identificar que h de x é o produto de duas funções e dar nome para essas duas funções. Então, aqui eu resolvi falar que f de x é igual a x² menos 1 e g de x é igual a x mais 1. Então, eu dei nome, a primeira parte aqui, eu dei o nome de f de x. E a segunda parte daqui, eu dei o nome de g de x. Então, agora que eu identifiquei, então a gente tem que a função h de x é igual ao que eu chamei de f de x vezes o g de x. Ok, então agora, para utilizarmos a regra do produto, nós vamos ter que calcular a derivada de cada parte dessa individualmente. Porque lembra que na regra do produto, eu tenho a derivada da f e a derivada da g aqui nessa fórmula. Então, eu vou precisar calcular a derivada das duas para poder utilizar a fórmula. Então, passo 2, calcular as derivadas de f e g de x. Bom, a derivada da f, a f é um polinômio. Então, observe que isso aqui, né, você teria que derivar isso e derivar isso de forma separada, mas só que aqui eu tenho apenas uma constante. Então, a derivada disso aqui vai dar zero, vai desaparecer. Então, eu tenho que me preocupar apenas com a derivada do x², que a gente já viu que é 2x. O 2 desce multiplicando e subtrai 1 aqui no expoente, vai ficar 2x. Então, a derivada da f é igual a 2x. E a derivada da g, quem é? O g, novamente, eu tenho uma soma aqui, e aqui é só uma constante. Então, a derivada disso daqui vai desaparecer, vai dar zero. E a derivada do x, a gente já viu que é igual a 1. Então, a derivada da g de x vai ser igual a 1. Então, agora que nós já conhecemos a derivada da f e da g, podemos finalmente aplicar a regra do produto. E esse vai ser o nosso passo 3. Então, relembrando aqui que a regra do produto fala que a derivada de h é igual à derivada da f vezes a função g mais a derivada da f, ou melhor, mais a f vezes a derivada da g. Então, agora simplesmente a gente tem que ir substituindo cada uma dessas expressões pelo que nós já conhecemos. Então, em primeiro lugar, f' de x, a gente viu que é 2x. Então, eu vou colocar o 2x aí no lugar do f'. Agora, o g de x, quem é o g de x? O g de x é x mais 1. Então, eu vou substituir o g de x por x mais 1. Agora, eu tenho mais o f de x, que é igual a x² menos 1. Então, eu substituo o f de x por x² menos 1, vezes a derivada da g, que é 1. Então, eu substituo o g' de x por 1. E agora é só fazer o que nós já sabemos fazer, que não tem mais nada a ver com derivada, que é simplesmente tentar expandir e juntar as coisas semelhantes. Então, isso aí vai ser igual a
2x vezes x vai dar 2x quadrado. 2x vezes 1 vai dar 2x. Agora eu faço x quadrado vezes 1 vai dar mais x quadrado. E menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. E aí agora eu só junto esse 2x quadrado com esse x quadrado aqui, formando 3x quadrado e repito o resto. Então isso aí vai ser igual a 3x quadrado mais 2x menos 1. Beleza? Assim como a gente tem a regrinha para poder derivar o produto, também temos uma regra específica para derivar o quociente de duas funções. Então, se f de x e g de x possuem derivadas e g de x é diferente de zero, e h de x é o quociente delas duas, então h de x também possui derivada e a derivada de h de x vai ser igual a f' de x vezes g de x menos f de x vezes g' de x, tudo isso sobre o g de x elevado ao quadrado. Então, tem alguma similaridade aqui com a regra do produto. Na regra do produto, a gente tinha basicamente o que está aqui no numerador, com a diferença de que, na regra do produto, em vez de ter um menos aqui, eu tinha um mais. Então, ó, essa parte de cima aqui é igualzinho à regra do produto, só que você troca esse sinal aqui por menos. E aí você pega o que estava embaixo, o g de x, e simplesmente eleva ao quadrado. Então, essa é a regra. Isso é chamado de regra do quociente. Então, vamos ver um exemplo na prática, como que a gente consegue utilizar essa regrinha para calcular a derivada de um quociente. Então, você tem aí h de x, que é o quociente de dois polinômios. Ó. Você tem no numerador aqui o x quadrado mais 1, e no denominador você tem o x à quarta mais 3. E aí você quer calcular quanto que vale a derivada dessa função quociente aqui. Então, novamente, nós vamos dividir isso aí em vários passos. O passo 1 vai ser identificar que o h de x é o quociente de duas funções. Então, eu tenho no numerador uma função f de x igual a x quadrado mais 1, e no denominador eu tenho uma função g de x igual a x à quarta mais 3. Então, se eu defino f de x e g de x como sendo essas funções, a nossa função original h de x é igual ao quociente delas duas. Então, agora que eu identifiquei quem é o numerador e quem é o denominador, o próximo passo vai ser calcular a derivada de cada um deles de forma separada. Então, passo 2, calcular as derivadas de f de x e g de x. Então, a f de x, a derivada da f de x, vai ser igual à derivada do x quadrado, que é 2x, já que isso daqui vai desaparecer, que é constante. Então, o f' de x é igual a 2x. E a derivada da g de x, também eu tenho aqui uma constante que vai desaparecer, e vai sobrar apenas a derivada do x à quarta, que é o 4 multiplicando, vai ficar 4x elevado ao cubo, já que eu vou subtrair 1 aqui no lugar do expoente. Então, eu vou obter que g' de x é igual a 4x ao cubo. E aí, o terceiro e último passo é você simplesmente aplicar a regra do quociente que acabamos de ver.
Então, H' vai ser igual a F' vezes G, menos F vezes G', tudo isso sobre o G de x ao quadrado. E aí, observe que nós já conhecemos cada uma das partes que está aqui, ó. A F e a G, nós já definimos lá em cima quem que é, e a F' e a G', nós acabamos de calcular. Então, basta substituir tudo que nós já temos nos seus devidos lugares. Então, primeiro, a F' de x é igual a 2x. Então, vamos colocar o 2x aí, vezes o g de x, que a gente definiu lá em cima, que é igual a x à quarta mais 3. Agora, menos o f de x, que é x quadrado mais 1. Então, você vai ficar com menos x quadrado mais 1, vezes o g' de x, que é 4x ao cubo. Então, vezes 4x ao cubo. Tudo isso dividido por o g de x elevado ao quadrado. O g de x é x à quarta mais 3. Então, vamos colocar o x à quarta mais 3 elevado ao quadrado. Então, pronto. Aí agora a gente só vai fazer algumas manipulações para tentar deixar a expressão um pouco mais simples. Então, eu vou primeiro multiplicar esse 2x aqui por cada um desses termos. E aí eu vou obter 2x à quinta mais 6x menos... E aí é muito importante, ó, na hora de eu fazer esse produto daqui, de você manter o parêntese por causa desse sinal de menos aqui. Porque o sinal de menos vai ter que multiplicar todo mundo que vai ser resultado dessa multiplicação aqui. Então, por enquanto, eu mantenho o parêntese e faço agora a distributiva aqui para poder encontrar o resultado dessa multiplicação, que vai ser 4x à quinta mais 4x ao cubo. Tudo isso sobre o x à quarta mais 3 ao quadrado. Então, agora eu posso eliminar esse parêntese aqui, multiplicando esse menos aqui por cada um desses termos daqui de dentro. Então, isso aí vai ser 2x à quinta mais 6x menos 4x à quinta menos 4x ao cubo, tudo isso sobre x à quarta mais 3 elevado ao quadrado. Aqui a gente consegue juntar esse termo com esse termo daqui, que vai dar menos 2x à quinta, e o resto nós repetimos. E podemos colocar depois o 2x em evidência, ficando com 2x vezes, no parêntese, menos x à quarta, menos 2x quadrado mais 3, e tudo isso sobre x à quarta mais 3 ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma forma aqui que eu vou deixar desse jeito. A gente poderia tentar fatorar essa parte daqui também, mas não é algo necessário, é algo essencial. Então, você poderia, por exemplo, parar aqui mesmo, que já seria o suficiente. Não precisaria nem passar daqui, mas caso você queira uma expressão um pouco mais simples, aí você tenta fazer algumas simplificações. Mas aqui você já teria a derivada da nossa função h, que seria mais do que o suficiente. Então, essa foi a regra do quociente. E agora, mais outra regra super importante, que é a regra da cadeia, que fala sobre a derivada da composição de duas funções. Então, se você tem que h de x é f composta com g, e tanto f quanto g possuem derivadas, então a derivada da função h, o h' de x, vai ser igual à derivada da f aplicada em g de x, multiplicada pela derivada da g. Então, olha só, essa era a minha expressão original da função h. Aí, o que foi que eu fiz? Eu coloquei uma linha aqui, ó. Então, observe aqui, isso daqui, essa primeira parte daqui, é exatamente o que eu tinha aqui, só que agora a f tem essa linha aqui indicando que é a derivada da f.
E aí, além disso, eu multipliquei agora aqui isso aqui tudo, eu multipliquei pela derivada do que estava dentro. Então, aqui eu tinha o g de x aqui dentro, eu derivei o g e multipliquei aqui fora. E isso é chamado de regra da cadeia. Uma propriedade muito, muito, muito importante de derivadas. Então, vamos ver o quão útil é essa regra da cadeia no nosso próximo exemplo. Então, digamos que nós temos que h de x é igual a x² menos 1, tudo isso elevado a 1000, e aí queremos calcular a derivada da função f. Observe que você poderia expandir isso aqui, caso vocês tiverem paciência o suficiente, resultando em um polinômio com 1001 parcelas. Então, isso aqui você levaria uma vida para poder fazer essa expansão aqui. Então, daria muito trabalho. E aí, uma vez que você expandisse, você iria derivar cada um dos 1001 termos resultantes. Só que isso não é nada prático. A gente vai ver que com a regra da cadeia, a gente consegue derivar isso daqui de forma muito mais fácil. Então, para usar a regra da cadeia, o passo 1 é identificar que h de x é a composição de duas funções mais simples de derivar. Então, nesse nosso exemplo, você tem que f de x é igual a x elevado a 1000 e g de x é igual a x² menos 1. Então, observa que a h de x vai ser a composição dessa função f com essa função g que nós acabamos de definir. Se você pegar esse x² menos 1 aqui, que é a função g, e colocar no lugar desse x, o resultado vai ser exatamente a expressão de h de x. Então, nós agora temos uma composição de funções para derivar. Então, para poder utilizar a regra da cadeia, nós precisamos agora calcular as derivadas de f de x e g de x. Então, a derivada de f de x, apesar de eu ter esse expoente enorme aqui, mas é muito simples. Eu pego esse 1000 aqui e desço multiplicando e subtraio uma unidade aqui do expoente. Então, isso vai me dar que f' de x é igual a 1000 vezes x elevado a 999. E a derivada da função g de x, aqui nós temos uma constante que vai desaparecer na hora de calcular a derivada, e aí você vai derivar aqui o x², que vai dar 2x. Então, a g' de x é igual a 2x. Então, agora que nós calculamos o f' e o g' de x, só nos resta aplicar a regra da cadeia. Então, lembrando que a regra da cadeia fala que a derivada da função h vai ser igual à derivada da f aplicada no g de x vezes a derivada da g. A gente já tem quem é a derivada da f, quem é a derivada da g. Então, vamos primeiro substituir a f' pelo que nós temos aqui, ó. Então, como eu tenho f' de g de x, então eu vou colocar o g de x no lugar do x aqui. Ó. Vai ficar 1000 vezes g de x elevado a 999. Então, vamos escrever isso daí. 1000 vezes g de x elevado a 999. E eu vou repetir o g' de x que já estava ali em cima. Então, eu estou substituindo uma coisa de cada vez para poder ficar mais claro, mais didático, mas você já poderia substituir tudo de uma vez só. Então, agora eu acabei de substituir a f'. Agora, vamos substituir a g de x pelo que ele vale. Lembrando que o g de x é igual a x² menos 1.
Então, eu vou colocar x² menos 1 aqui no lugar onde está o g de x. E isso vai me dar 1000 vezes x² menos 1 elevado a 999 multiplicado por g' de x. E agora eu vou substituir o g' de x pelo que ele vale, que é 2x. Então eu vou repetir o que eu já tinha, substituindo o g', que é 2x. Então, eu já poderia acabar aqui. Mas aí, caso eu queira tentar simplificar um pouco mais a expressão, eu consigo multiplicar esse 2 aqui com esse 1000, obtendo 2000 vezes x² menos 1 elevado a 999, vezes x. Então, simplesmente, esse 2 aqui foi incorporado aqui no 1000, transformando em 2000, e aí no lado de cá fica somente o x. Uma outra propriedade de derivadas que é muito importante, muito útil, é que se você tem um p pertencente aos reais e f de x é igual a x elevado a p, observe que a gente viu na aula passada quando esse p aqui era o número natural, positivo, quando você tinha um polinômio. Mas agora eu estou me permitindo ter números negativos no lugar desse p e também números decimais, como por exemplo, eu poderia ter aqui x elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz de x. Então agora a gente vai ver que uma regrinha semelhante funciona para qualquer p pertencente aos reais, que é o seguinte: a derivada da função f vai ser igual a p vezes x elevado a p menos 1. Então, a mesma regrinha que nós já estávamos utilizando para potências naturais, também vale quando a potência é um número real qualquer. Então, a potência desceu multiplicando aqui, e eu subtraí 1 aqui no meu expoente. Então, vamos ver isso aí na prática? Então, seja f de x igual a raiz de x, e queremos calcular quem é a derivada da f, ou seja, quem é a derivada da raiz de x. Então, o primeiro passo é tentar escrever essa função com esse formato daqui para utilizarmos essa regrinha que nós acabamos de aprender. Então, o f de x, que é igual a raiz de x, é igual a x elevado a meio. Lembrando que calcular a raiz quadrada de um número é a mesma coisa de elevar esse número a 0,5, ou a meio. Então, agora que a nossa função ela está escrita com esse formato, podemos utilizar essa regrinha aqui para calcular a derivada. Então, a derivada da função f vai ser igual ao expoente que desceu, meio, vezes x elevado a menos meio. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei esse meio aqui e desci multiplicando, repeti o x aqui, e eu subtraí 1 do expoente. Então, você tinha meio, 1 meio, menos 1. Meio menos 1 é igual a menos meio. Vocês poderiam fazer a continha separada, caso vocês quiserem, mas meio menos 1 é igual a menos meio. Então, agora eu tenho x aqui com expoente negativo. Eu poderia terminar aqui se eu quisesse, mas caso eu queira reescrever de uma outra forma, eu posso inverter a fração aqui para poder transformar o expoente em algo positivo. Então, isso aqui vai ser igual a meio vezes 1 sobre x elevado a meio. Então, simplesmente eu inverti. Aqui eu tinha x elevado a menos meio sobre 1. Você poderia imaginar o denominador 1 aqui. E aí eu inverti a fração, coloquei o 1 para cima e o x aqui para baixo. E com isso eu mudei o sinal do meu expoente aqui para positivo. E aí eu poderia parar por aqui, mas caso eu queira uma expressão mais legalzinha, eu posso escrever isso aqui na forma de raiz novamente. Eu posso escrever isso aqui como sendo raiz de x e juntar as duas frações em uma só, multiplicando 1 vezes 1 e 2 vezes raiz de x. E aí eu vou obter
1 sobre 2 raiz de x. Então, a derivada da função f de x igual a raiz de x é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Agora, presta muita atenção nesse exemplo agora, porque a gente vai utilizar várias regrinhas que nós aprendemos de uma vez só. Então, é simples, só que vai ser muitos passos que nós vamos ter que fazer. Então, nós vamos quebrar em vários passos pequenos, juntar tudo para poder conseguir resolver esse problema. E esse é um tipo de problema que pode muito bem cair na prova. Então, eu aconselho prestar muita atenção. Então, nós temos uma função aí que vai ser uma fração e queremos encontrar a equação da reta tangente ao gráfico da função que foi dada no ponto P igual a raiz de 2 sobre 2. Então, tem um ponto P aqui, que a coordenada x é igual a raiz de 2 e a coordenada y é igual a raiz de 2 sobre 2. E aí, queremos encontrar a equação da reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto daqui. Oi? Hã? Então, beleza. Então, antes de resolver essa questão, vamos traçar aqui o gráfico dessa função, traçar o ponto P, e a reta tangente que nós queremos descobrir a equação. Então, de azul, nós temos o gráfico da função f de x. Então, esse é o gráfico da função f de x. E aí, o ponto raiz de 2 sobre 2 é esse ponto daqui, ó. Coordenada x, raiz de 2, coordenada y, raiz de 2 sobre 2. Eu tenho esse ponto aqui em cima da curva da função, do gráfico da função. E aí, eu tracei aqui a reta tangente a essa curva, justamente nesse ponto que foi dado daqui. E aí, o nosso objetivo é encontrar a equação dessa reta. Então, para poder encontrar a equação de uma reta, nós precisamos encontrar a inclinação dela. E para encontrar a inclinação, iremos utilizar a derivada da função. E para derivar essa função, a gente vai utilizar tanto a regra do quociente como a regra da cadeia. Então, vamos utilizar essas duas regrinhas nessa única função. Então, vamos começar aqui nosso trabalho de calcular a derivada da função f. Então, primeiro, nós vamos dar nome para o numerador e o denominador. Então, a função, vamos chamar de g de x igual a x, h de x igual a raiz cúbica de x à quarta mais 4. E aí, o f de x, a nossa função original, vai ser o quociente entre essas duas funções que nós acabamos de definir. Lembrando que o f de x é igual a x dividido por raiz cúbica de x à quarta mais 4. Então, nós simplesmente chamamos o numerador de g de x e chamamos o denominador de h de x. Então, essa é a nossa função original aqui, que nós vamos derivar. E aí, para poder derivar isso daqui, nós vamos aplicar a regra do quociente, já que nós temos o quociente entre duas funções. Então, para isso, para aplicar a regra do quociente, vamos precisar calcular a derivada de cada uma dessas partes daqui. Então, primeiro vamos derivar a g de x, que é muito fácil. A derivada da g de x é 1. Agora, como que a gente deriva a h de x?
H de x ela parece ser um pouco mais complicada, né? Então, nós vamos precisar utilizar a regra da cadeia. Vamos identificar aqui a função h de x como sendo a composição de duas funções mais simples que nós sabemos derivar. Que a princípio nós não sabemos derivar h, mas nós conseguimos decompor ela como uma composição, onde cada uma das partes da composição são funções que nós aprendemos a derivar. Então, vamos chamar de m de x a função raiz cúbica de x, que é a mesma coisa que x elevado a 1/3, n de x igual a x à quarta mais 4, e aí note que o h de x é igual à composição de m com n. Observe que se você pegar aqui a função que eu defini como sendo n de x igual a x à quarta mais 4, e eu colocar essa expressão aqui inteira no lugar do x aqui, o resultado vai ser justamente o h de x. Então, eu acabei de ver que o h de x ela é a composição dessas duas funções mais simples. E essas duas funções, nós já sabemos como é que deriva. Então, primeiro vamos derivar a m de x. Então, aqui eu tenho um x elevado a um certo número real, e a gente deriva isso aqui como? A gente pega o expoente décimo multiplicando e subtrai 1 do expoente. Então, a derivada da m vai ser igual a 1/3 vezes x elevado a 1/3 menos 1. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse 1/3 e desci multiplicando, e eu subtraí 1 aqui do nosso expoente original. E aí, 1/3 menos 1, fazendo as contas, a gente vai encontrar menos 2/3. Então, isso aí dá 1/3 vezes x elevado a menos 2/3. Beleza. E agora eu posso também, igual como nós fizemos no outro exemplo, como aqui eu tenho um expoente negativo, eu posso inverter isso aqui, ó, essa fração aqui, para poder ficar com expoente positivo. Isso aí vai me dar 1/3 vezes 1 sobre x elevado a 2/3. Então, aqui eu estava com o x na parte de cima, aí o x foi para a parte de baixo e eu mudei o sinal do expoente. E eu posso escrever isso aqui no formato de raiz, onde esse 3 aqui vai virar o índice da raiz, e esse 2 aqui vai virar um expoente do radicando. Então, isso aqui é igual a 1/3 vezes 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado. Então, esse 3 aqui, ele veio parar aqui, e o 2, que era o numerador, veio parar aqui. E aí, por fim, eu posso juntar essas duas frações em uma só. Isso aí vai dar 1 sobre 3 raiz cúbica de x quadrado. Então, essa foi a derivada da função m. Agora, nós vamos derivar a função n. Oi? Não entendi. Multiplicar pelo quê? Oi? Ah, você queria fazer com que, por exemplo, multiplicar em cima e embaixo por exemplo, raiz cúbica de x para poder você não ficar com raiz aqui. Isso aí a gente chama de racionalizar, mas para o nosso caso não vai ser necessário fazer isso. Isso aí é só para a expressão ficar de uma forma um pouco mais apresentável, mas é só para uma questão de estética, puramente estética, não é algo que você precise fazer. Beleza, então agora que nós derivamos a função m, vamos derivar a função n. A função n é um pouco mais fácil de derivar, né? Já que eu tenho um polinômio aqui bem simples. Então, essa constante aqui vai desaparecer na hora que eu derivar. E aí, a derivada do x elevado à quarta, como é que vai ser? Eu vou pegar esse 4 e descer multiplicando e vou subtrair 1 do expoente. Então, isso vai me dar que n' de x é igual a 4x ao cubo. Então, agora que eu tenho a derivada da m e a derivada da n, eu consigo calcular
a derivada da h usando a regra da cadeia, que vai ser m' aplicada em n de x vezes n' de x. E aí, substituindo cada uma das expressões que nós já calculamos, né, nós já sabemos quem é o m', quem é o n', quem é o n. Então, substituindo aí, você vai obter, primeiro, né, esse m' aqui é essa expressão daqui. Então, eu vou colocar 1 sobre 3 vezes raiz cúbica. Vamos escrever isso. 1 sobre 3 raiz cúbica. E aí, agora, o que eu vou fazer? Já que eu quero calcular o m' de n de x, então, aonde aparece o x aqui, eu tenho que colocar o valor n de x. E n de x é x à quarta mais 4. Então, no lugar desse x aqui, eu vou colocar x à quarta mais 4. Então, aqui vai ficar x à quarta mais 4 elevado ao quadrado. Beleza, então agora eu acabei de escrever toda essa parte daqui, ó. Então, eu tenho que agora multiplicar pelo n' de x, que é igual a 4x ao cubo. Então, 4x ao cubo. Beleza, esse foi o h' de x, que você pode, se quiser, juntar tudo em uma única fração, multiplicando esse 4x ao cubo por esse 1 aqui. E aí você vai obter 4x ao cubo sobre 3 raiz cúbica de x à quarta mais 4, tudo isso elevado ao quadrado. Beleza? Então, acabamos de calcular h' de x. Então, olha só. A função f, ela é igual a g de x sobre h de x. Nós já calculamos o g' de x, que é igual a 1, e acabamos de calcular, que foi um pouquinho mais complicado, o h' de x. O h' de x, calculamos e obtemos essa expressão daqui. Então, agora podemos utilizar a regra do quociente para calcular a derivada da f, que é igual a g' de x vezes h de x menos g de x vezes h' de x, tudo isso sobre h de x ao quadrado. Então, isso aqui simplesmente é a fórmula que nós aprendemos para derivar um quociente. Então, o que temos que fazer agora é simplesmente substituir cada pedacinho que nós calculamos nessa fórmula. Então, primeiro passo, o g' de x é igual a 1. Então, vai ficar 1 vezes o h de x, que é igual a h de x. Então, vamos colocar o h de x aqui. Então, isso aqui é igual a raiz cúbica de x à quarta mais 4. Esse foi o nosso h de x. Menos, agora eu vou colocar o g de x, que é igual a x. Então, vamos colocar o x aí. Vezes o h' de x, que nós calculamos, que é essa expressão daqui. Então, vamos colocar essa expressão multiplicando o x aqui. Beleza. E agora, o que resta é colocar o h de x ao quadrado. O h de x é essa expressão que nós já escrevemos aqui. Então, nós vamos repetir essa expressão daqui, só que toda ela é elevada ao quadrado. Então, essa é a nossa derivada. A gente poderia tentar trabalhar com isso aí para poder tentar simplificar um pouco mais as coisas. Só que, para o nosso caso aqui, vai ser um trabalho desnecessário. Nós não precisamos fazer isso. O que nós queremos mesmo é calcular a inclinação da reta tangente quando x é igual a raiz de 2. Então, essa inclinação é dada por f' de raiz de 2. Então, temos que pegar agora essa expressão daqui e substituir o x por raiz de 2. Aonde estiver aparecendo x, você coloca a raiz de 2 e aí sim nós vamos fazer as contas para poder ver o que a gente obtém. Então, eu vou reescrever toda essa expressão aqui, substituindo o x por raiz de 2.
Então, observe que o que nós temos aí é a expressão original, sendo que no lugar do x agora aparece raiz de 2. Agora vamos começar a tentar manipular isso daí para poder chegar numa expressão mais simples. Primeiro, observe que eu tenho aqui raiz de 2 e aqui eu tenho raiz de 2 elevado ao cubo. Nós podemos juntar essas duas coisas aqui, ó, raiz de 2 multiplicado por raiz de 2 ao cubo, que vai dar raiz de 2 à quarta. Então, eu vou reescrever toda essa expressão simplesmente pegando esse raiz de 2 e incorporando aqui no raiz de 2 elevado ao cubo. O resto eu mantenho do jeito que está. Então, eu mantive tudo igual. Eu simplesmente, agora aqui, em vez de ser raiz de 2 ao cubo, eu tenho raiz de 2 à quarta. E o raiz de 2 que estava aqui na frente, ele foi incorporado aqui. Agora, olha só que legal. Quanto que vale raiz de 2 elevado a 4? Alguém sabe me dizer? Quanto é que é raiz de 2 ao quadrado? 2. Então, a raiz de 2 elevado à quarta vai ser raiz de 2 elevado ao quadrado vezes raiz de 2 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, raiz de 2 elevado a 4 é igual a 4. Então, nós podemos, observe que aqui, ó, nós temos raiz de 2 elevado a 4, raiz de 2 elevado a 4, raiz de 2 elevado a 4, raiz de 2 elevado a 4. Então, nós vamos agora substituir essas expressões aqui pelo que nós sabemos que é o valor dessa expressão, que é 4. Então, a gente vai conseguir ficar com a expressão um pouco mais simples. Então, aonde tem raiz de 2 elevado a 4, eu vou reescrever isso aqui tudo, substituindo por 4. Beleza. Agora, olha só. Aqui eu tenho 4 mais 4, que dá 8. E alguém sabe quanto é que é a raiz cúbica de 8? 2, né? Então, raiz cúbica de 8, que é essa expressão daqui, é igual a 2. Então, vamos escrever um 2 no lugar disso daí. Beleza. Agora aqui, ó, eu tenho 4 vezes 4, que dá 16. E aqui embaixo, o que nós temos? Nós temos, aqui dentro do parêntese, nós temos 4 mais 4, que é 8. 8 ao quadrado vai dar 64. Então, eu tenho aqui, ó, dentro dessa raiz cúbica, eu tenho 64. E quanto é que vale raiz cúbica de 64? Dá 4, exatamente, porque 4 elevado ao cubo vai dar 64. Então, toda essa expressão aqui, ó, raiz cúbica disso aqui tudo, ó, o resultado disso aqui é igual a 4. Então, aqui eu tenho 4, que é isso aqui tudo, multiplicado por 3, que vai dar 12. Então, toda essa fração aqui vai ser 16, aqui em cima, dividido por 12. Então, aqui eu vou ter menos 16 sobre 12. E agora, aqui embaixo, eu tenho raiz cúbica de 8, que é 2. Então, isso aqui tudo vai ser igual a 2. E 2 elevado ao quadrado é 4. Beleza. Agora, vamos simplificar essa fração daqui, dividindo em cima e embaixo por 4. Vamos ficar com 2 menos 4 terços sobre 4. Agora, nós vamos tirar o MMC disso daqui e disso daqui. Então, aqui eu tenho 2 sobre 1 e aqui eu tenho 3. Então, o MMC vai ser 3. E aí, reescrevendo isso aqui como uma fração só, nós vamos obter 6 menos 4 sobre 3, tudo isso sobre 4. Agora, 6 menos 4 vai dar 2. Então, isso aqui de cima vai ser 2 sobre 3. 2 sobre 3. E aí, eu teria esse 2 sobre 3 dividido por 4. Mas dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. Então, em vez de dividir isso aqui por 4, eu vou multiplicar por 1/4 aqui. E isso vai me dar igual a 1/6.
Aqui basta você simplificar aqui, ó. É por 2 que vai dar 1 aqui, por 2 que vai dar 2. Então aqui vai ficar 1 vezes 1 que vai dar 1, 3 vezes 2 que vai dar 6. Então o resultado dessa expressão aqui vai ser 1/6. Então, resumindo, f' de raiz de 2 é igual a 1/6. Então, agora, o que nós acabamos de encontrar? Nós encontramos a inclinação da reta tangente naquele ponto que a questão pede para calcular a equação da reta tangente. Então, agora, basta utilizar esse valor aí na equação da reta, que é y menos raiz de 2 sobre 2, que é igual a 1/6 vezes x menos raiz de 2. Aqui eu coloquei a coordenada y do ponto que a questão pede, então menos a coordenada y. Aqui eu botei menos a coordenada x do ponto, e aqui eu coloquei a inclinação da reta tangente que nós acabamos de calcular aqui. E aí agora tudo que precisamos, aqui nós já temos já a equação da reta, mas vamos tentar deixar ela um pouco mais simples. Então eu vou passar o raiz de 2 sobre 2 para o outro lado, e também vou expandir esse parêntese daí. Então aqui eu multipliquei 1/6 por x, que deu x sobre 6, 1/6 vezes menos raiz de 2, que deu menos raiz de 2 sobre 6, e esse menos 2, esse menos raiz de 2 sobre 2 aqui, passou para o outro lado somando. Agora eu vou multiplicar essa fração aqui em cima e embaixo por 3, com o objetivo de aparecer o mesmo denominador que está aqui. E agora, como eu tenho aqui duas frações com o mesmo denominador, eu posso simplesmente somar os numeradores aqui, ó. Então, aqui eu tenho 3 raiz de 2 menos raiz de 2, que vai dar 2 raiz de 2. Então, isso aqui vai me dar y igual a x sobre 6 mais 2 raiz de 2 sobre 6. E aí, por último, eu vou simplificar essa fração daqui, dividindo em cima e embaixo por 2, obtendo raiz de 2 sobre 3. Então, y é igual a x sobre 6 mais raiz de 2 sobre 3. Então, essa é a equação que a questão pediu para calcular, que é a equação da reta tangente, a nossa curva, no ponto P igual a raiz de 2 sobre 2, que é esse ponto daqui. Então, aquela equação que nós acabamos de calcular é a equação dessa reta daqui.